Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Existe um paradoxo silencioso na experiência humana. Quanto maior o projeto, maior a tendência à paralisação. Ideias grandiosas encantam. Contudo, o primeiro movimento assusta. Quem acompanha aqui Entre o Ser e o Mundo já sabe. Temas complexos são dissecados até restar apenas a estrutura existencial. Contudo, a proposta hoje é distinta. Trata-se de uma missão radicalmente prática. Hoje o pensamento precisa tocar o chão. O discurso hoje precisa virar método. A base é curiosa. Textos que colocam lado a lado sabedoria milenar e neurociência contemporânea. A convergência é clara. Passado e presente apontam para o mesmo princípio. E tudo orbita uma frase atribuída a Lao Tse. Abre aspas, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Fecha aspas. A frase parece simples, quase óbvia. Contudo, é precisamente aí que reside sua força. Nossa prática hoje é construir um manual e revelar 4 regras de ouro. Nosso manual anti-procrastinação. É necessário compreender o obstáculo inaugural, a raiz da procrastinação, que não é uma preguiça, é percepção distorcida. E é exatamente aí que esta análise começa. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. O que acontece na mente para que uma jornada de 1000 milhas pareça impossível antes mesmo de amarrar o sapato? O que acontece é um erro de cálculo emocional. Ele é democrático, afeta praticamente todos. Procrastinação não é preguiça, não é falha moral, não é falta de caráter. Trata-se de um descompasso entre percepção e energia disponível. O foco exclusivo no topo da montanha cria o abismo. A mente projeta o resultado final com tal grandiosidade que o intervalo entre o agora e a linha de chegada se transforma numa ameaça, a expectativa esmagadora. O indivíduo trava. E trava porque o custo energético imaginado parece alto demais para o presente. Contudo, surge a objeção clássica. Não é justamente isso que a cultura contemporânea ensina? Visualizar o topo. Olha aí os coaches. Colar a meta no espelho, sonhar grande, ter visão de longo prazo. Não seria perigoso tirar os olhos do cume? E aí está o que tratamos em vários episódios aqui. Essa armadilha da cultura da performance excessiva. O paradoxo é resolvido quando se compreende o conceito de desapego na filosofia de Lao Tse, também conhecido como Lao Tzu ou Lao Zi. Foi um filósofo e sábio da antiga China, lendário fundador do taoísmo. Autor influente do texto Tao Te Ching, viveu por volta do século VI a.C. Então, o conceito de desapego da sua filosofia não significa abandonar metas, não significa apatia. Significa retirar a ansiedade paralisante associada ao futuro. Esta é a interpretação que eu considero mais correta dessa filosofia, pois vemos muitas interpretações na internet. A ambição permanece, contudo a atenção consciente se desloca integralmente para a qualidade do passo atual. Quando a mente está totalmente ocupada executando bem o que está diante dela, não há espaço para cenários catastróficos imaginários. A ansiedade é, em grande parte, sofrimento por ficção antecipada, falência, rejeição, constrangimento público. A mente escreve roteiros trágicos com a convicção de um dramaturgo pessimista. Entretanto, tais catástrofes raramente se concretizam na proporção imaginada. Aceitar o início humilde é, paradoxalmente, o caminho mais eficiente para o extraordinário. Sem o chicote da ansiedade, a execução flui. A resistência, essa tentativa de forçar o futuro a acontecer agora, é o que drena a energia. E aqui entra a ponte com a ciência. A neurociência contemporânea afirma aquilo que a sabedoria antiga intuía. A procrastinação é um mecanismo de proteção. A amígdala cerebral, responsável pela detecção de ameaças, interpreta tarefas colossais como um perigo real. Escrever uma tese,
mudar de carreira, aprender uma nova linguagem técnica. O pessoal que está fazendo um trabalho de conclusão de curso sabe muito bem quão colossal e desesperador é fazer um TCC. Então, para o sistema nervoso, a sobrecarga cognitiva aciona o mesmo alarme que um predador na savana acionaria. Não é metáfora poética, é biologia mesmo. Diante da ameaça percebida, o cérebro busca fuga. Como não é possível correr fisicamente, surge a evasão digital, rolagem infinita de feed, pequenas recompensas previsíveis, segurança imediata. Procrastinação é escudo neurológico e é precisamente nesse ponto que a teoria de autodeterminação, desenvolvida por Edward Deci e Richard Wray na Universidade de Rochester, entra como ferramenta estratégica. A descoberta é simples e revolucionária. Quando uma tarefa é fragmentada em partes minúsculas, a percepção de ameaça desaparece, pois o cérebro relaxa, a energia retorna. A meta colossal deixa de ser um monstro, torna-se uma sequência de microações executáveis. Portanto, o segredo não é a força bruta contra a procrastinação, é inteligência arquitetônica. Então já temos aqui o nosso horizonte para combater a procrastinação. Enganar o sistema de defesa do cérebro não com violência, mas com a redução estratégica. Isso nos conduz ao centro da análise. Como transformar o impossível em executável, começando pelo menor movimento possível? Minha promessa aqui foi bem clara. Entre o ser e o mundo cumpre com as suas promessas. É verdade. Podem ver, e tudo que eu prometi sempre eu fiz. Então, transformar filosofia e ciência em procedimento. Portanto, qual é o princípio que sustenta este manual? Agora vamos na engenharia do método. A fundação é um conceito taoísta, chamado de Wu Wei, presente no pensamento atribuído a Lao Tse, sistematizado no seu texto Tao Te Ching. Então, vamos lá. O Wu Wei, que é W-U-W-E-I, não significa inação. Significa ação sem atrito desnecessário, agir sem esforço excessivo, sem tensão improdutiva, sem guerra interna. Em termos práticos, reduzir a tarefa ao seu núcleo essencial até que ela se torne quase inevitável. Então, como eu disse anteriormente, o conceito corrobora com a neurociência ou a neurociência com este conceito. Com o Wu Wei como bússola, o manual se organiza em 4 regras táticas. Vamos a elas. Então, a regra número 1, a fragmentação brutal, não é dividir, é pulverizar. Uma lista comum ainda intimida. Fragmentar brutalmente significa transformar um objetivo anual em microações quase ridículas, de tão simples. Meta: escrever um livro. Tarefa de hoje: escrever um parágrafo. Ponto. A genialidade está aqui. A fricção despenca. A amígdala não dispara o alarme. O cérebro não percebe a ameaça. E, uma vez iniciado, a inércia perde força. O primeiro passo não carrega o peso da jornada inteira. No início deste ano, eu lancei uma série com 3 episódios para começarmos 2026 de uma forma mais saudável, mais inteligente, com mais ação. E o episódio 34, Hábitos e Identidade, traz também um pouco deste conceito. Se você não ouviu, eu recomendo a audição. É o episódio da 2ª temporada, 34. Vamos então à segunda regra, atenção plena na execução. Mindfulness, porém, aplicado ao ato concreto. Não se trata de postura meditativa, trata-se de presença operacional, estar integralmente dedicado ao micropasso em execução. Escrever aquele único parágrafo como se fosse o único evento relevante do dia, proteger o presente da invasão do futuro. Regra número 3, inversão de valores. Aqui ocorre a virada psicológica. O sistema exige que o valor seja descolado do resultado final para o processo diário. A recompensa deixa de estar na publicação do livro e passa a residir na execução do parágrafo. A motivação torna-se intrínseca, conceito amplamente estudado pelo Edward Deci e o Richard Wray, que eu citei naquela teoria de autodeterminação. O cérebro começa a associar o progresso à competência percebida, e competência percebida gera a persistência. Tratando dessas recompensas, eu até imaginei que essa pesquisa poderia estar baseada no behaviorismo, que é o comportamento moldado por estímulos e reforços, mas ela está mais para uma psicologia humanista e cognitiva por envolver outras variáveis. Podemos tratar isso em um outro episódio. Finalmente, então, a regra 4, eliminação radical de distrações. Se a tarefa exige 5 minutos, não existe justificativa para fragmentar a atenção, fechar abas, silenciar notificações, isolar o ambiente, honrar o micropasso. A simplicidade da tarefa elimina a desculpa logística. Mas e agora, o que acontece com quem adota este sistema?
Já falando um pouco aqui das minhas fontes, eu me baseei num artigo do Correio Brasiliense e também da Catraca Livre. Diante dessas informações, eu posso mostrar aqui os benefícios desse método, em 4 pilares também estruturais, porque não se trata de autoajuda superficial. Trata-se de arquitetura psicológica aplicada. Então vamos lá. Primeiro falamos das 4 práticas para execução. E agora vamos falar dos 4 pilares dos benefícios. Primeiro pilar, alívio emocional. Quando o foco é deslocado para o micropasso, o peso esmagador do futuro é removido do campo imediato de consciência. Então a ansiedade diminui porque a ameaça percebida diminui. A saúde mental responde quase instantaneamente. Não há 1000 tarefas, há uma única ação e executável. O segundo pilar é a visão de crescimento. Essa fragmentação gera processo visível diário. O processo visível retroalimenta a motivação. O cérebro precisa de evidência concreta de avanço, não de promessas grandiosas. Cada microexecução funciona como uma prova acumulada de competência. Motivação deixa de ser discurso, torna-se evidência. Terceiro pilar, flexibilidade estratégica. Quando a unidade de ação é pequena, o erro não vira crise existencial. Ajustar a rota é simples. Se o passo de hoje falhou, o custo energético foi mínimo. Corrige-se amanhã. O sistema absorve falhas sem colapsar identidade. É um modelo antifrágil. Pequenos erros não destroem o processo. É apenas um refinamento. Então vamos para o 4º e último pilar, consistência duradoura. É aqui que está o núcleo da resistência real. Não aquela retórica heróica de suportar sofrimento extremo, mas a capacidade de sustentar esforço moderado por longo prazo. A repetição diária constrói um alicerce quase invisível, porém sólido. Contudo, existe um antagonista poderoso nesse cenário: a pressão. Esse imediatismo contemporâneo. O mercado exige velocidade, as redes sociais exibem narrativas de sucesso instantâneo, a cultura da performance cria a ilusão de que maturação pode ser acelerada como o download de aplicativo. Entretanto, a biologia não negocia com urgência cultural. Aprender um idioma, dominar um instrumento, escrever uma tese, tudo exige remodelagem neural. Sinapses se fortalecem com repetição. Conexões se estabilizam com o tempo, não há atalho fisiológico. Ignorar isso conduz ao esgotamento. Burnout não é sinal de dedicação extrema, é sinal de desrespeito ao próprio ritmo biológico. Nesse ponto, retoma uma máxima atribuída a Lao Tse: a natureza não se apressa e tudo é realizado. Observe, uma árvore ela não acelera o crescimento porque outra está mais alta. Ela responde às próprias condições internas e externas. Pense, o crescimento orgânico não obedece à ansiedade comparativa. Quando esse princípio é internalizado, algo muda estruturalmente. Cessa a luta contra tempo, surge um ciclo de feedback positivo, o foco deixa de ser o que falta, passa a ser o que foi feito. Pequenas vitórias são registradas, pequenos ganhos são reconhecidos. Essa celebração mínima constrói resiliência emocional. Vejam que interessante, a jornada deixa de ser obstáculo para se tornar destino. A satisfação não está no um dia, mas ela está na execução consciente do hoje. E aqui reside a pergunta decisiva: o desejo é alcançar rapidamente ou construir algo que permaneça? Pense. Então, um resumo de fixação aqui. A procrastinação não é preguiça. É um erro de cálculo emocional. A mente projeta o topo da montanha e transforma o futuro em ameaça imediata. O antídoto filosófico é o Wu Wei, conceito presente no Tao Te Ching atribuído a Lao Tse. Ação sem atrito, sem esforço excessivo, sem guerra interna contra o tempo. As 4 regras do manual: a fragmentação brutal, atenção plena na execução, inversão de valores e eliminação radical de distrações. E os pilares do benefício, que é o alívio emocional imediato, percepção diária de crescimento, flexibilidade estratégica para ajustar rotas e consciência duradoura no longo prazo. E o grande conflito moderno, a pressão contemporânea, que ignora a biologia. Desenvolvimento exige tempo, repetição e maturação neural. A natureza não opera sob ansiedade comparativa. Então, em indicação, o Tao Te Ching, atribuído ao Lao Tse, é uma leitura breve, porém densa, não como um manual místico, mas como exercício de desaceleração cognitiva. Cada trecho é um convite a agir sem atrito. Tem um livro do Essencialismo, do Greg McKeown, uma obra cirúrgica sobre eliminar o excesso e concentrar a energia no que realmente importa. É quase um manual moderno do Wu Wei aplicado ao mundo corporativo. A proposta aqui é substituir a ansiedade por constâncias. Essas obras funcionam como extensões conceituais do manual.
Não li todas, li alguns fragmentos, mas fica aqui a minha indicação. Então estamos fechando aí mais um episódio, mas antes eu gostaria de pedir a você que realmente comente, compartilhe com os amigos, com as pessoas que vocês acham que se interessam pelos temas, que se interessam pelo nosso podcast. Isso é de grande valia para o nosso canal. Vocês sabem como isso funciona, estamos falando disso o tempo todo aqui dos algoritmos. É a única coisa que eu peço em troca, a divulgação do nosso podcast Entre o Ser e o Mundo. Fechando esse manual, ele me deixa uma conclusão simples, que a procrastinação perde força quando a perfeição deixa de ser o objetivo. O alvo não é impecabilidade, é movimento contínuo. E iniciar hoje, nesse exato momento, é o único mecanismo capaz de tornar palpável aquilo que parecia distante. Grandes revoluções são celebradas, saltos espetaculares recebem aplausos. Ok, contudo a paralisia nasce justamente da tentativa de enxergar o topo antes de firmar o primeiro passo. Talvez a coragem contemporânea não seja nos gestos grandiosos, talvez esteja na humanidade radical de aceitar a condição de iniciante todos os dias. Focar no metro quadrado à frente dos próprios pés, executar o micropasso, repetir amanhã, sem drama, sem épico desnecessário, nada instagramável. Se a montanha intimida, reduza o campo de visão. Se o futuro pesa, reduza o horizonte, porque ao fim, metas distantes não são conquistadas por explosões de motivação, mas por uma sequência quase silenciosa de pequenos atos consistentes, disciplina e foco. E a pergunta final permanece: a ambição está preparada para trocar intensidade por constância? Se a resposta for sim, o manual já começou a funcionar. Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!